E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas, trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, vai ser um vídeo de Unreal, e é o primeiro vídeo que eu faço de Unreal. E eu tenho estudado Unreal há alguns meses ou talvez semanas, mais ou menos no esquema de como eu fiz na Unity. Eu comecei a estudar Unity e eu pensei que seria interessante fazer vídeos para ajudar o pessoal que estava começando também, porque na época que eu comecei tinha poucos vídeos de Unity. E eu vou fazer isso com o Unreal também. Eu dei uma pesquisada e tem bem pouco material de Unreal. E eu não quero falar só de interface, não quero falar só de como montar um cenário e do que é cada coisa da interface, como usar as coisas prontas. Eu quero ensinar realmente a programar na Unreal, tanto usando blueprints, que é meio que uma linguagem de scripting visual, bem legal, dá para fazer praticamente tudo com isso, como usar C++, que é a linguagem usada na Unreal, é um pouco assustador, eu diria, no começo, mas é bem tranquilo. É uma estrutura um pouco diferente de C Sharp na Unity, talvez não seja tão convidativo, não seja tão bonito, entre aspas, mas é fácil de entender também. Bom, mas eu vou parar de falar essas coisas e eu vou abrir o programa aqui então. Se vocês instalaram o Unreal no Windows, ele deve criar um Epic Launcher na área de trabalho ou nos meus documentos, mas como eu estou no Mac, eu tenho o Epic Games Launcher. Então vai ser esse ícone que vocês vão usar para abrir o Unreal. Não tem nenhum ícone que vá direto para a engine. Então vocês abram isso. Esse é tipo um gerenciador de versões, ele faz com que vocês possam baixar diferentes versões da Unreal e baixar projetos prontos também. E vocês vão precisar fazer um login, mais ou menos como o que acontece com a Unity. E no dia que eu estou gravando esse vídeo também saiu a Unreal 4.9, essa que eu vou estar usando. Tem algumas mudanças bem significativas entre as versões da Unreal, elas não são tão sutis como na Unity. Então tem coisas que realmente não funcionam em versões anteriores, então vocês precisam prestar atenção e rodar essa versão que eu estou usando para tentar seguir o vídeo da maneira mais fiel possível. E à medida que as novas versões vão entrando e eu faço algum vídeo de programação, eu vou tentar postar nos comentários, não nos comentários, mas na descrição, os termos que foram atualizados desde aquela versão da Unreal, porque eu tive vendo alguns tutoriais de Unreal esses dias e tinha coisas que eu tentava fazer e não funcionava, então precisa parar no Google, pesquisar o equivalente na versão que tu está usando e assim por diante. Então eu vou tentar seguir as mudanças de cada release, de cada versão nova e mostrar isso para vocês, deixar bem claro o que mudou. Então esse aqui é o launcher da Epic Games, e caso vocês não tenham a Unreal instalado ainda, vocês vão aqui em Library e aqui vocês têm a opção de adicionar versões. Então vocês podem adicionar diferentes versões da Unreal, nesse caso eu estou com a 4.9, a anterior era a 4.8.3, ou vocês podem selecionar alguma aqui, instalar, demora um pouquinho, tem uns, sei lá, uns 4 GB talvez. Mas eu estou com a 4.9, então eu vou usar o botão Launch aqui para executar a engine. A Unreal tem uns tempos de loading mais demorados em comparação com a Unity. Eu vou usar bastante o paralelo Unity Unreal aqui, porque imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo vem de um background de Unity, até porque é muito incomum alguém começar a desenvolver jogos com Unreal, porque a Unity é um ambiente um pouco mais amigável, era pelo menos, agora a Unreal está tentando seguir essa linha também. E aqui ele abriu o Project Browser, que é basicamente aquela janela que aparece na Unity também, que permite que vocês carreguem um projeto ou criem um novo projeto. Tem aqui a aba Projects, que eu não tenho nenhum projeto criado. Caso vocês tenham algum criado, ele vai direto para essa aba Projects, não vai nem para New Project, mas como eu não tenho nenhum, ele já abre essa aba para mim. E aqui é um template. Um template é basicamente um modelo para começar a construir o jogo em cima. Então a Unreal traz alguns templates para facilitar a criação de protótipos, eu acredito, porque eu imagino que quando alguém vai criar um jogo profissional do começo, usa o Blank, para não ter vários assets que são usados para esses modelos. E podem ser usados para aprendizagem também, então a pessoa pode usar um template e estudar o template para aprender a implementar alguma funcionalidade. Eu vou usar o Blank também,
para a gente começar a implementar nos próximos vídeos movimentação, câmera e todo esse tipo de coisa. E aqui ele dá uma preview e uma descrição também. E tem o C++ também. Para ser bem sincero, eu não sei a diferença entre Blueprint e C++, porque um não restringe o uso do outro. Então, se eu criar um projeto em C++, eu vou poder usar Blueprint e vice-versa. Blueprint é a programação visual e C++ é a programação como todo mundo está acostumado já. Apesar de Blueprint ser um conceito muito mais amplo, que a gente vai ver com o passar dos vídeos, não adianta eu explicar agora. Mas eu vou usar o Basic Code, já que a gente vai programar também em C++ nesse mesmo projeto, então eu vou usar essa opção Basic Code aqui. Bom, aqui embaixo é se o projeto vai ser para desktop ou para console, e se a gente quer incluir pacotes iniciais, como se fosse o Standard Assets da Unity, então com ou sem, eu vou deixar com, talvez tenha uma coisa interessante para a gente usar, para não usar só cubos. E aqui vocês dão o folder onde vai ser salvo esse projeto e o nome para ele. Então o nome pode ser projeto teste, isso aqui não pode ter mais que 20 caracteres, até onde eu sei, e eu vou clicar em Create Project. Eu preciso botar a janela para o lado porque a minha tela está quebrada. Cliquei aqui em Create Project, vocês vão ver eu fazendo muito isso, botando a aba para o lado para eu tentar clicar em alguma coisa, ou diminuindo o tamanho da tela para eu conseguir clicar. Mas é porque tem um quebrado enorme na minha tela aqui no canto inferior direito e acaba atrapalhando bastante. E esse processo pode demorar um pouquinho, ainda mais se vocês carregarem um projeto com um template. Ter um computador que roda Unreal não deve ser muito difícil, já que a maioria dos computadores hoje vem com processador decente, vem com memória RAM decente também, e às vezes placa de vídeo dedicada. Geralmente vem com placa de vídeo dedicada, então a maioria dos computadores deve rodar Unreal. Como vai rodar Unreal, não sei, mas a princípio vai ser um desempenho interessante, mas pode piorar com a adição de vários assets e de vários materiais bem trabalhados. Então pode ter esse detalhe aí. O que está acontecendo aqui é que, como eu criei um novo projeto com código, a Unreal também abriu o Xcode para mim, que é o editor de código do Mac que já vem instalado, mas no caso do PC, do Windows, vai ser o Visual Studio. Então, quando a gente for para a parte de programação, eu vou fazer um vídeo de instalação do Visual Studio, só passando de uma forma bem rápida em como instalar, e do Xcode também. Mas é bem tranquilo. O Xcode, o que ele vai fazer aqui é indexar o projeto, ele vai procurar todos os arquivos relacionados aos scripts para poder autocompletar o que a gente escreve, e também para conhecer o projeto que ele carregou aqui. Esse processo demora bastante para você que tem um Mac. Bom, então se vocês estão tentando editar um arquivo C++ ou .h aqui no Xcode e não está autocompletando, é porque o processo de indexar não foi suficientemente completo ainda para conseguir autocompletar as coisas. Mas, como vocês podem ver, demora bastante para terminar isso. O Visual Studio não tem esse processo, então para vocês que usam Windows não tem motivo de preocupação, vai ser muito mais tranquilo. Mas vamos sair disso aqui, porque isso é coisa para depois. E vamos voltar aqui para Unreal. Como vocês podem ver, uma cena linda aqui, padrão já criada para nós, com esses objetos bem legais. E vamos fazer um guia bem rápido de movimentação aqui. Movimentar no Unreal é muito fácil. Eu diria que é melhor do que na Unity também, porque é muito mais fácil de usar se tu não tem um mouse. Claro que o ideal é mexer na Unity, no Unreal com o mouse, né? Mas se não tiver também acontece. Então, para mover a câmera pela cena, vocês podem usar WSAD, são os botões direcionais, pressionando o botão direito do mouse. Então, se vocês pressionam o botão direito e movam o mouse, vocês rotacionam usando o pivô da câmera. E se vocês usam WASD, vocês conseguem navegar pelo cenário. Se a câmera estiver muito rápida, vocês podem usar essa opção aqui,
e ajustar a velocidade da câmera. Então, se estiver muito rápido, vocês podem diminuir a velocidade. Se estiver muito lento, vocês podem aumentar, caso o cenário fique muito grande, ou se a escala das coisas estiver muito pequena, vocês podem controlar ali. Para eu selecionar qualquer objeto, eu vou usar o botão esquerdo. Então, clicando no elemento, eu seleciono. E aqui é a hierarquia, ou chamado de outliner aqui. É basicamente onde estão todos os elementos. E aqui, além de mostrar o nome dos elementos, também diz o tipo do elemento. Então tem um ícone atrelado a isso. Dá para criar pastas também, que eu achei uma coisa bem legal. E aqui a gente pode alterar a visibilidade do elemento no mundo clicando nesse olho aqui. Então se eu clicar, eu consigo habilitar ou desabilitar a visibilidade desse elemento no mundo. E para movimentar um elemento, vocês podem ver que já está aqui os ponteiros para movimentar ele. E vocês podem ver que quando vocês movimentam, parece que o movimento fica... Falei muitas vezes movimento agora, mas tudo bem. Parece que fica grudado a um grid, e na verdade tá. Então tem essa opção aqui que vai fazer com que os elementos andem de 10 em 10 posições. Vocês podem alterar isso, ou vocês podem desligar o grid clicando nessa opção, que ele vai fluir mais facilmente o movimento. Mas é até interessante essa opção aqui. O mesmo serve para rotação, clicando aqui em cima ou apertando E. Vocês têm a rotação, que também tem esse snapping, nesse caso é um pouco mais irritante, então vocês podem clicar nessa opção para desabilitar, e agora a rotação flui de uma forma melhor. Escala a mesma coisa, cliquem aqui ou pressionem R para escalar o elemento. Também vai ter o snapping, que às vezes é um pouco chato, então clique aqui para desabilitar. E agora vocês conseguem escalar o elemento de uma forma mais suave. Botão direito no elemento vai dar várias propriedades, várias opções para esse elemento. Aqui em editar vocês têm a opção de copiar, duplicar, deletar ou renomear esse elemento. E tem várias outras coisas aqui, então vários outros comandos que vocês podem fazer usando esse elemento como base. Inclusive alinhar a visão com o objeto ou o contrário. Então se eu clicar aqui em Snap View to Object, eu vou olhar para esse elemento, eu vou focar nesse elemento, certo? Eu alinhei a visão com esse elemento. Então essa opção dá algumas interações que vocês podem fazer usando esse elemento, clicando com o botão direito nele. Aqui do lado é como se fosse aquele menu Game Object na Unity, que permite que vocês adicionem vários elementos. Então expandindo aqui um pouco, vocês têm os itens básicos, que são basicamente geometrias, tem um personagem vazio, um ator vazio. Um ator não real é basicamente uma coisa que pode existir no mundo. Isso é um ator. Tem luzes, efeitos visuais e todas as classes ou todos os tipos de elementos que vocês podem colocar no cenário que está aqui. Claro que tem muita coisa para explicar aqui, então eu só vou dizer o que é o que. E aqui vocês podem alterar entre o modo de edição que vocês querem. Se vocês querem colocar elementos, se vocês querem pintar no cenário, se vocês querem criar paisagens, landscapes, que é basicamente criar um terreno, se vocês querem criar folhagem, ou se vocês querem editar uma geometria. Isso aqui só funciona com certas geometrias da Unreal. Eu pelo menos não consegui trazer um objeto do Blender e editar a geometria dele aqui. Aqui embaixo vocês têm o Content Browser, que é basicamente onde vocês vão colocar todos os elementos do projeto de vocês. Aqui tem um botão que é para mostrar as pastas e subpastas e fica mais fácil de acessar. Então aqui vocês têm uma forma mais parecida com a Unity de navegar, ela também dá essa opção. E então aqui vocês podem ver tudo que foi trazido pelo aquele pacote de iniciante que a gente escolheu importar. Aqui vocês têm o painel de detalhes, que é basicamente o inspetor na Unity, e aqui vocês controlam os componentes que não são... Os componentes eles atuam de uma forma um pouco diferente na Unity, mas aqui vocês têm todos os componentes e os subcomponentes de um elemento. Para quem não usa Unity, para quem caiu direto aqui na Unreal, isso são os atributos de cada um dos elementos. Então se vocês clicam em algum elemento diferente, ele tem atributos diferentes. Pode ter uma base semelhante, mas mudando alguns parâmetros. E aqui vocês podem adicionar componentes ou
converter esse elemento em um blueprint para que vocês possam reusar ele. É basicamente como criar um prefab a partir disso, ou então criar um elemento que pode ser reutilizado através do cenário de vocês. Para quem tem a Unreal em português, eu vou ensinar rapidinho como mudar para inglês. Eu acho que é interessante vocês usarem em inglês, porque eu vou estar usando em inglês e a linguagem técnica é importante vocês pegarem, então vai ser tudo em inglês. No meu caso é em Unreal e Preferences. Aqui tem uma opção chamada Region and Language, ou região e linguagem. E aqui tem a linguagem de localização do editor. Vai estar em português, se tiver em português vocês mudem para inglês. E as outras não precisam mexer. Vai pedir para reiniciar o Unreal, depois que abrir de novo vai estar em inglês. Acho que no Windows está em Edit e Editor Settings, eu acho. Eu acho que vai estar nessa opção. E aí vocês fazem o mesmo processo, porque vai abrir essa janela. Então vocês vão em região e linguagem e mudem aqui para inglês. Vou só simular esse projeto, como é que eu dou play. Tem um botão bem grande play aqui. Só clicar nele, que eu estou no mundo. E eu consigo navegar pelo mundo. Eu consigo andar para os lados. Só que meio que como se fosse um fantasma. Eu tenho movimentação, eu consigo me mover aqui pelo cenário. Só que eu não sou um elemento físico. Eu acho que é só uma movimentação que o Unreal colocou por padrão para vocês conseguirem andar pelo cenário. E eu não sei porque o movimento está assim com tanto lag, mas deve ser porque o Unreal pede um computador um pouco melhor que o meu. Outra coisa, se estiver dando muito chiado, é porque a ventoinha começa a trabalhar mesmo quando vocês abrem a Unreal, então normal, não acontece isso na Unity tanto, ou com tanta frequência, mas na Unreal é só dar play aqui que já vai começar a chiar. Eu acho que para esse vídeo é isso. Nos próximos eu vou começar a falar de blueprints e de C++. Então para a gente começar realmente a programar e pegar as partes mais interessantes da Unreal, porque ficar vendo o editor não é realmente o que eu gosto de fazer e de ensinar. Eu gosto mesmo de ensinar a programação, e é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Vamos ver duas modalidades de programação, como eu falei, visual e normal, né? Como vocês já devem estar acostumados. A visual é bem fácil de mexer, mas ela pode ficar confusa, porque ela funciona com nós, então para criar certas coisas, tu acaba tendo muitos nós no painel, o que complica um pouco, porque precisa ficar procurando as coisas. E então tem prós e contras, assim como a programação normal tem prós e contras. E a partir do próximo vídeo de Unreal, eu quero postar pelo menos uns 2 ou 3 por semana, a gente vai começar a ver essas ferramentas. Então para esse vídeo é isso. Se gostou, dá um joinha, dá um like, compartilha o vídeo para espalhar a palavra de que esses vídeos da Unreal estão saindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, um grande abraço e até ele.